você que está nas redes sociais, receba essa palavra no seu coração, que eu creio que Deus preparou para que você estivesse recebendo, para que você estivesse sendo consolado também, e também desafiado também por essa palavra. Capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, Paulo pede orações aos irmãos de Tessalônica. O texto diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Versículo 4. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Amém? Meus amados, normalmente, não é muito comum hoje se escreverem cartas, né? Mas às vezes a gente manda um e-mail, ou então às vezes a gente manda uma mensagem via WhatsApp, né? Ou qualquer outro meio de comunicação. E você imagina, por exemplo, se você está mandando uma mensagem e essa mensagem é para pessoas muito queridas, ou mesmo é num grupo, e de repente você quer falar coisas importantes. Você, no final da mensagem, você faz um resumo daquilo que você acha que é mais importante para a vida daquelas pessoas. Ou então você relata aquilo que você entende que é mais importante. Talvez você não vai mais ver essas pessoas pessoalmente. Talvez você está escrevendo para um grupo que você não tem tanto contato. É mais ou menos isso que Paulo faz nesse momento, nesse texto aqui. Paulo, ele escreve a primeira, a segunda carta aos Tessalonicenses, um povo muito amado e muito elogiado pelo apóstolo Paulo pela sua fé. Vocês conhecem, né? O pastor Luciano fala que a igreja de Tessalônica é uma igreja admirável. Já falou aqui várias vezes sobre isso, né? E você imagina Paulo agora chegando já no final da sua carta, em 2 Tessalonicenses, então ele quer dar ênfase em algumas coisas importantes. É isso que faz aquele escritor bíblico quando ele coloca essa palavra aqui, finalmente, irmãos. Finalmente. Ele quer dizer, a partir de agora, além disso, quem está lendo a carta, ele já chegava à conclusão de que a carta já estava terminando, mas também que essa pessoa que colocou essa expressão aqui, no caso o apóstolo Paulo, finalmente, irmãos, ou além disso, ou a partir de agora, ela estava preparando para fazer um resumo e também, principalmente, ela estava querendo falar coisas que ele queria que não fosse esquecida, que fosse dado ênfase, fosse lembrada pelos irmãos e, claro, transformada em atitudes. Então ele usa essa expressão, né, do grego, tuloipon, finalmente, irmãos. E qual é o desejo do apóstolo Paulo para a vida dessa igreja? Ele diz assim, finalmente, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel e Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Esse é o desejo do apóstolo Paulo, nessa ênfase que ele dá já no final desta carta. Eu creio que também, mediante o Espírito Santo, a ação poderosa do Espírito de Deus, eu creio que essa ênfase também é desejada pelo Senhor para os irmãos nessa noite. Eu creio que é isso que também Deus deseja para o nosso coração nessa noite, já que é a palavra de Deus e nós confiamos que ela é inerrante e infalível. Esse texto fala muito ao meu coração. Eu espero que fale também. Em primeiro lugar, meus queridos, é importante nós entendermos a realidade da igreja de Tessalônica, assim como a realidade de todas as igrejas que receberam as cartas
sejam as cartas paulinas ou as gerais, é a realidade de perseguição. Perseguição tanto de fora, por parte dos imperadores, por parte dos governantes, como também de dentro, por parte dos judaizantes, aqueles que queriam fazer com que a igreja voltasse a antigas práticas. Então, eram pessoas que, com certeza, eram pessoas com uma fé inabalável, uma fé muito robusta, mas que viviam também tempos difíceis. E o apóstolo Paulo, então, ele fala com essas pessoas e ele pede uma coisa importante aqui. Ele diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós. Claro, o apóstolo Paulo também, nas suas viagens, ele também sofria essas perseguições. Ele também era alvo dessas lutas e dessas perseguições. E a primeira coisa que ele pede é justamente isso, para que a igreja orasse por ele. Ele pede uma oração intercessória. Em tempos difíceis, meus amados, em que o evangelho tem sido deturpado e a pressão do mundo em nossas vidas é constante, Paulo pede que os irmãos intercedam por ele e seus companheiros, dizendo: orai por nós. Orai por nós. Eu quero falar nessa noite, queridos, para você, sobre a importância da oração intercessória. Paulo, ele precisava da oração dos tessalonicenses. Paulo, ele era um homem de muita coragem. Paulo era um homem de muita fé, de muita fibra. Paulo era um homem espetacular, era um homem, como diz o pastor Luciano, né, exponencial. Era um homem que tinha muitas capacidades, muitos dons, muita inteligência, que tinha uma capacidade de escrever, literária, enorme. Mas esse homem de Deus, com tanta capacidade, que conhecia profundamente a lei de Deus, e que confrontava justamente por isso os judaizantes, esse homem brilhante que pisou a face da terra, ele humildemente pede para que a igreja ore por ele. Por quê, queridos? Paulo quer dizer aqui que sem Jesus nada podemos fazer. Sem Deus nada podemos fazer. Jesus falou isso, né, lá em João capítulo 15. Sem mim nada podeis fazer. E é por isso, querido, que ele pede essa oração intercessória. Eu quero desafiar você a ser um intercessor. Quero desafiar você a ser um intercessor. E quando nós falamos sobre intercessão, normalmente nós estamos falando de algo... quando nós falamos de uma oração por nós mesmos, nós normalmente chamamos de petição, né? Quando nós estamos agradecendo por tudo aquilo que Deus tem nos dado, e isso é importante, é fundamental nós fazermos, nós chamamos de oração de louvor ou de adoração, ou oração de gratidão mesmo, tá? Mas quando nós oramos por outras causas, por outras pessoas, nós chamamos de oração de intercessão. E como é importante, meus amados, a oração intercessória nos nossos dias. Eu quero convidar você a ser fazer parte de um reino de sacerdotes que intercede. Uma das coisas mais lindas resgatadas pela Reforma Protestante foi o sacerdócio universal dos crentes. E o sacerdócio universal dos crentes, ele tem essa característica importante de que o crente agora ele tem livre acesso ao Pai por intermédio de Jesus Cristo. O sumo sacerdote é Cristo, é Ele quem intercede por nós, mas nós podemos ser intercessores por outras causas. Nós podemos apresentar diante de Deus causas importantes. De forma que a oração intercessória também ela é tão importante, queridos, porque ela meio que ela nos faz sair um pouco do nosso mundinho, onde nós nos preocupamos às vezes apenas com os nossos problemas. A oração intercessória é quando você sai dos seus próprios problemas, você se preocupa com o problema dos outros. Você intercede por outras pessoas, você intercede por outras causas. É um ato abnegado, a oração intercessória. Se tem algo que traz identificação com alguém, é quando você intercede por essa pessoa. Eu tenho certeza que o pastor Miguel, lá de Guiné-Bissau, precisa muito das nossas orações. Ele prega, né, pastor Miguel? Prega em lugares inóspitos, onde muitas vezes o evangelho ele não tem essa facilidade que nós temos aqui para poder pregar. Então, meus amados, é importante que você seja um intercessor. Claro, apresente a sua vida diante de Deus, as suas causas diante de Deus, mas não se esqueça que existem outras pessoas sofrendo.
Não se esqueça que existem outras pessoas que precisam da sua intercessão. Olha só como Paulo é. Ele reconhece que ele precisa da intercessão da igreja. Esse pastor aqui, pastor Edward, precisa da sua intercessão. Deus, ele faz a obra dele usando como instrumento as nossas orações. É assim que ele opera. Então, querido, eu quero convidar você a ser um intercessor. Participe da semana de oração. Venha aqui para interceder. Venha aqui, claro, para apresentar a sua causa. Quem sabe Deus vai atender o seu pedido. Quem sabe é tempo de Deus e na sua soberania Ele vai atender a sua causa, que você colocar diante dEle neste lugar durante essa semana. Mas não pense apenas em você. Seja um intercessor da igreja. Seja um intercessor por outras pessoas, se preocupe, apresente, fique sabendo que existem pessoas que estão sofrendo também, às vezes até com problemas maiores do que os nossos, e isso é muito comum, e interceda. Mas o que me chama também muita atenção nesse texto, são os motivos de oração, os motivos de intercessão do apóstolo Paulo. É interessante, ele fala, orai por nós, mas em nenhum momento ele fala assim, orem para que eu seja curado de alguma doença, ore para que alguém me dê de presente um instrumento de locomoção melhor, né? Se fosse hoje, ele não estaria pedindo para, como eu às vezes tenho colocado diante de Deus, para que eu venda a minha casa lá de Dourados, que eu estou precisando. É algo que a gente pode colocar, mas Paulo, a impressão que dá é que o coração de Paulo está em outras coisas. O coração de Paulo é um coração voltado para Deus, voltado para a sua obra. É justo que você coloque causas que são necessárias para você, querido. Mas eu entendo que existem coisas muito importantes pelas quais nós devemos orar. E olha só o que Paulo fala. Que coisa maravilhosa. Os motivos de oração de Paulo. Orai por nós, só em nosso favor, para que nós tenhamos alguma vida, uma vida fácil, ou mesmo algum tipo de conforto? Não. Ou qualquer tipo de cura? Não. Cura de enfermidade? Não. Ou que Deus resolva algum problema que eu estou passando? Não. Ele diz assim, orai por nós para o quê? Para que a palavra do Senhor se propague. Olha que motivo sublime. Parece simples, né? Mas, queridos, nós precisamos orar para que a palavra de Deus se propague, para que ela seja pregada. E o texto diz também para que ela se propague e seja glorificada, para que ela seja acolhida, como também está acontecendo entre vós, porque o povo de Tessalônica era um povo que acolheu a palavra de Deus com avidez. Eles são elogiados por isso, eles são uma igreja admirável, mas Paulo está dizendo, olha, assim como aconteceu com vocês, por favor, não fiquem no seu mundinho, intercedam por mim, para que outras pessoas também ouçam essa palavra e creiam e sejam transformadas. Experimente essa bênção, essa paz. Experimente o que vocês estão experimentando agora. Isso é maravilhoso, irmãos. Ele também diz o seguinte, versículo 2, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Paulo, ele pede para que haja livramento de homens perversos e maus. É claro que, provavelmente, ele tem em mente, sim, a perseguição dos imperadores, a perseguição e a maldade daqueles que enxergavam a igreja como um incômodo. Com certeza, Paulo intercede por isso também, mas Paulo aqui também está intercedendo por aqueles que estão na igreja e mesmo assim a fé não é de todos, e mesmo assim trazem incômodo, trazem problemas para a vida da igreja. Ele diz, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus. É uma realidade que deve ter batido assim, deve ter trazido um impacto para aqueles irmãos. Paulo diz assim, olha, existem homens perversos e maus, vocês estão numa guerra. Existem homens perversos, queridos. Existe gente que não é da fé. E existem pessoas que querem realmente que o evangelho não seja pregado. Existe, claro, um sistema corrupto, maldoso, maligno, anticristo, que não quer que a palavra de Deus seja pregada. Esse sistema existia na época dos imperadores, existia também pelos judaizantes, e existe até hoje também. Existem pessoas que, se eles quiserem,
Se eles pudessem, eles fechavam as igrejas. Existem pessoas perversas, malignas, que odeiam a igreja, que odeiam o povo de Deus, que não querem que as igrejas proliferem, que não querem que as igrejas preguem o evangelho. Existem pessoas assim. Existem falsos profetas na igreja, irmãos. Profetas perversos, maus, manipuladores, abusadores, assediadores. Existem essas pessoas. E Deus quer que nós intercedemos contra eles. Intercedamos para que nós sejamos livres dessas pessoas. Conheço casos, queridos, de pessoas que foram absolutamente arrasadas por falsos profetas, que sofreram feridas terríveis, emocionais, das mais diversas, isso quando não físicas mesmo, por conta de falsos profetas presentes em igrejas. Que a nossa igreja presbiteriana seja livre disso, mas também que a igreja brasileira, em nome de Jesus, seja livre. Você tem ouvido falar, você tem ouvido a respeito dos escândalos, de encobrimento, muitas vezes, de abuso, de encobrimento de problemas, de não tratamento de pecados. Porque muitas vezes, querido, a multiplicação do número ou das multidões é apenas, como disse certa vez René Padilha, é apenas a multiplicação da iniquidade. Existem pessoas más, a fé não é de todos, queridos. E existem inimigos do Evangelho, existem inimigos da cruz de Cristo. Paulo intercede para que eles sejam livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. E assim também deve ser entre nós. Devemos perseverar na oração pelos líderes, pastores, presbíteros, diáconos, missionários, pessoas que estão à frente de ministérios ligados à evangelização, grupos de louvor, missões, professores de escola dominical, para que o evangelho seja propagado e que os inimigos da cruz de Cristo, que são esses, perseguidores da igreja, falsos profetas, não tenham êxito em nome de Jesus. Para que eles não tenham êxito nos seus planos diabólicos, que sim, queridos, esses falsos profetas, inimigos da cruz de Cristo, eles estão a serviço de Satanás, do diabo, e nós devemos interceder. Eu quero convidar você a ser um intercessor em favor dos líderes da igreja, dos pastores da igreja, dos diáconos, dos presbíteros, da liderança espiritual da igreja, de ser um intercessor pelos ministérios da igreja. Porque, queridos, nós estamos numa guerra e você faz parte dessa guerra. Você está nessa batalha. Você está nessa batalha. Você foi alistado no exército de Deus. E se tem uma arma poderosa que Deus colocou nas suas mãos, meus amados, claro, além da palavra de Deus, mas é a sua oração intercessória. Amém? Você também que está aí nas redes sociais, eu convido você a ser um intercessor. Interceda por essa igreja. Você tem acompanhado os nossos cultos? Ore por essa igreja, meu irmão, em nome de Jesus, para que essa igreja cumpra a sua missão aqui nessa cidade. Mas não faltarão inimigos da cruz. Eles existem, eles estão por aí, porque a fé não é de todos, e existem perseguidores da igreja, queridos. Então seja um intercessor. Essa semana, vamos interceder para que a palavra de Deus seja crida, para que ela não volte vazia, como diz lá em Isaías 55, mas vamos interceder também para que os filhos de Deus, os líderes, os pregadores do Evangelho, e até você mesmo, não seja vítima, não seja alvo desses falsos profetas. E para que os pregadores do Evangelho, eles tenham condições de pregar o Evangelho, mesmo diante das dificuldades, que eles sejam ousados na pregação da palavra de Deus. Mas para isso, queridos, precisamos orar. Sem Deus não podemos fazer nada. Eu convido você a ser um intercessor em nome de Jesus, amém? Ore por isso. Mas em segundo lugar, o versículo 4 diz assim. Aliás, antes do versículo 4, o versículo 3, é uma palavra de consolo para o nosso coração. Diz assim: todavia, o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e guardará do maligno. É interessante isso, né? Logo após pedir que nós intercedamos, sejamos intercessores e lutadores no exército de Deus, alistado no exército de Deus, cuja arma
poderosa é a intercessão, ele diz assim: olha, mas fique em paz. Fique em paz. Ore, mas descanse o seu coração. Descanse o seu coração. Você está numa guerra. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mas essa guerra já tem um vencedor. E o nome dele é Jesus Cristo. Amém? Ele já é vencedor, queridos, para sempre. Mas ainda é tempo de batalha, mas Cristo já venceu. E ele diz assim: todavia o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e guardará do maligno. Ou seja, fique em paz, meu querido, porque se você é de Cristo, Deus guardará você. Deus vai livrar você. E se Ele permitir que aconteça alguma coisa na sua vida, ou até situações aconteçam na sua vida provindas muitas vezes de pessoas perversas, pessoas más, ou às vezes que até o inimigo venha a fazer algo, a oprimir você de alguma forma, é porque ele tem um propósito nisso. E isso, inclusive, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até muitas vezes um ataque vindo do lado inimigo, permitido por Deus, também é para o nosso bem. Deus permite para o nosso bem. Para que a gente ore mais, para que a gente vá mais na igreja, para que a gente pregue mais, para que a gente leia mais a Bíblia, para que nós participemos mais das disciplinas espirituais. Então fiquem em paz, queridos, fiquem em paz. Mas é nosso dever interceder. Amém? É nosso dever interceder, mas em paz, com tranquilidade, sabendo que apesar de estarmos numa guerra, ela já foi vencida em Cristo Jesus. E só estamos esperando e aguardando o dia da vitória final com a vinda de Cristo. Amém? É assim. Mas em segundo lugar, meus amados, os Tessalonicenses, versículo 4. Versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, mas como também continuareis a fazê-las. Ou seja, a igreja de Tessalônica era conhecida por uma fé prática, uma fé operosa. Os tessalonicenses, eles eram conhecidos pela prática da sua fé, que se revelava em ações e se tornava modelos em toda a região da Macedônia e Acaia. Paulo pede para que seus leitores continuem vivendo assim. Ou seja, Paulo ele faz um elogio aos tessalonicenses, dizendo: olha, vocês, ele já tinha feito esse elogio antes, olha, vocês têm uma fé prática, a fé de vocês não é morta, vocês praticam as boas obras, porque Deus criou vocês para isso, né? É isso que ele diz lá em Efésios, capítulo 2, nós somos criados para as boas obras. Paulo sabe muito bem disso, e esses irmãos aqui de Tessalônica, eles eram conhecidos pelas suas boas obras, mas ele dá essa palavra de ânimo, de consolo, de encorajamento, dizendo: olha, continuem assim, é bênção. Às vezes o Senhor, Ele chega para nós, né, através da palavra e fala: ó, continue assim, tá bom, tá bom. Então, queridos, esse texto nos mostra, claro, que nós recebemos uma palavra de encorajamento. Continuem fazendo aquilo que é bom, continuem obedecendo a palavra, continuem pregando o Evangelho, continuem vivendo o Evangelho, mas eles também estão nos lembrando que nós devemos continuar, e nós não podemos nos deixar levar, queridos, pelos inimigos também da igreja, que muitas vezes tentam desanimar o povo de Deus, de maneira alguma. Amados irmãos, devemos ser conhecidos por uma fé que opera de forma concreta em meio à sociedade. Nossas atitudes falam mais alto que as nossas palavras. Que possamos ser modelos pela vivência do Evangelho. O desejo de Deus é que nós sejamos modelo, que a nossa vida seja exemplar. Pedro fala sobre isso. Em meio a tantas dificuldades, nós precisamos ter uma vida exemplar, uma vida ética, correta diante de Deus. Porque, queridos, a sociedade está um caos. Nós precisamos viver de tal forma que sejamos um refúgio para aqueles que estão num momento caótico. A igreja é um refúgio em meio ao caos. Sempre foi e sempre será. Porque a igreja está viva e ela é governada por um Deus vivo e verdadeiro. Amém? Nós precisamos ser conhecidos
pela nossa maturidade em Cristo Jesus, pelo conhecimento da palavra de Deus e principalmente pelo amor, que é o vínculo da perfeição. A igreja de Tessalônica ela é conhecida pelo amor. Um amor abnegado, ele diz lá no início, em 1 Tessalonicenses capítulo 1. E assim também devemos ser, queridos, uma fé prática que opera pelo amor, pela vivência do Evangelho. E assim o Senhor, as pessoas observando as nossas boas obras, vão glorificar a Deus. Paulo pede para que eles continuem assim. E nós também, queridos, continuemos firmemente nas boas obras, numa fé prática. Nós somos chamados para viver uma fé prática. E a fé sem obras, ela é morta. De repente você está vivendo uma vida cristã, onde você esqueceu da necessidade de você praticar as boas obras, né? Nós somos muitas vezes assolados por uma preguiça espiritual terrível, onde nós nos acostumamos, colocamos nosso coração, nossa vida no piloto automático, e aí é só do culto para casa, da casa para o culto, e esquecemos do nosso papel na sociedade, das boas obras que glorificam a Deus. Deus quer que você seja luz lá onde você está. Claro, a importância de estarmos aqui na igreja é fundamental, glorificamos ao Senhor, mas Deus quer que eu e você, sejamos luz em meio a um ambiente caótico e também a um ambiente muitas vezes hostil. Para isso nós devemos praticar as boas obras, devemos praticar o amor cristão, o amor abnegado às boas obras. Mas em último lugar, meus queridos, Paulo, ele diz assim, ele faz ali uma última oração, e no versículo 5 ele diz, ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Paulo pede por um coração constante, leal. Paulo ele deseja que nós sejamos constantes. Meus irmãos, existe um pecado muito terrível no meio do povo de Deus. Pecado avassalador. Existe um pecado, principalmente nessas épocas de pandemia, que aconteceu de uma maneira terrível, que foi o pecado da inconstância. Muitas pessoas que antes estavam firmes, e aí deixaram de congregar, ficaram muitas vezes em casa quando era necessário, mas depois a igreja voltou a se reunir e essas pessoas acabaram se tornando inconstantes. E é um pecado terrível, porque se a palavra de Deus está dizendo que nós devemos ser conduzidos ao amor de Deus e à constância de Cristo, é porque o contrário é pecado. E a inconstância com relação às coisas de Deus, queridos, e com relação a Deus, ela é pecaminosa. E é um pecado do qual nós devemos nos arrepender. Existem muitas pessoas dominadas pela inconstância, praticando esse pecado, a omissão diante das coisas de Deus. O desejo de Deus para nós, através dessa palavra, é que nós, por causa do amor de Deus, e por causa daquilo que Ele fez por nós, e como exemplo de Cristo, nós sejamos constantes, perseverantes. Existem muitas pessoas inconstantes hoje, pessoas que não são constantes nas disciplinas espirituais, pessoas que deixam de ter comunhão com relação à igreja. Eu conheço pessoas, queridos, que vão à igreja uma vez por mês, algumas uma vez a cada 2 meses. E eu gostaria de saber o que leva essas pessoas a pensar desse jeito, a ter essa atitude. Eu gostaria muito de saber. Aliás, em alguns casos eu sei, porque eu visito muitas pessoas que estão afastadas da igreja. E conversando com essas pessoas, queridos, eu só chego a uma conclusão. E elas mesmas reconhecem. Ah, pastor, eu não sei o que é, mas eu acho que é o pecado mesmo. E que bom que reconhece muitas vezes. O problema é quando não reconhece. Esse tempo atrás eu fui visitar uma pessoa, perguntando a respeito, olha, por que você não tem mais comunhão na igreja? Essa pessoa falou assim, não pastor, depois da pandemia não é só com a igreja que eu não tenho comunhão, não estou tendo comunhão com Deus, com a palavra de Deus.
Mas e o que tem causado isso? Eu falei, não, pastor, é preguiça mesmo. Eu falei, então, meu filho, você está pecando, porque preguiça é pecado. E amorosamente eu então falei para ele, orei com essa pessoa. E queridos, não são poucas as pessoas que estão nessa situação. Eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, confesse esse pecado da inconstância, da falta de perseverança nas disciplinas espirituais. Porque a falta de perseverança com relação à igreja, as disciplinas espirituais, ela acusa um problema de fraqueza na fé e de pecado. E às vezes o pecado é uma preguiça mesmo, às vezes o pecado é a inconstância mesmo, mas às vezes são coisas ainda mais profundas. São pecados ainda mais terríveis, com consequências ainda mais terríveis. Então, queridos, precisamos confessar e deixar esse pecado. O texto diz para que nosso coração, ou seja, o nosso ser, a nossa vida, o coração é o centro da nossa vida. Coração na Bíblia é quem nós somos de verdade. E a oração do apóstolo Paulo é o seguinte, olha, que aquela pessoa que você é de verdade, quem você é não para as pessoas, mas quem você é de verdade, ou seja, o seu coração, seja conduzido, seja levado ao amor a Deus, e por causa desse amor a Deus, a constância de Cristo, porque Cristo, se tem algo que Ele foi, e muito, foi constante, fiel, leal, perseverante em nosso favor, amém? Já pensou se Cristo fosse inconstante? Gigi? Já pensou se Cristo fosse inconstante? Pelo contrário, queridos, Ele foi constante na missão e na obra que Ele realizou. Aliás, aquilo que nós vamos fazer daqui a pouquinho, a ceia do Senhor, é prova de que Ele foi constante. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor daqui a pouco. E o ápice da constância de Cristo, da perseverança de Cristo, é que Ele foi à cruz em nosso lugar. E por que muitas vezes nós somos tão inconstantes? Isso é pecado, irmãos. Pecado. Devemos confessá-los em nome de Jesus. Mas nós temos um Deus de braços abertos a nos perdoar. Amém? Eu sou assolado muitas vezes por isso. Muitos são assolados por esse pecado da inconstância. O ânimo dobre. Nós somos assolados por isso. Mas, queridos, nós temos um Deus que nos ajuda. E nós podemos ir a Ele e confessar e pedir, Senhor, tira de mim esse pecado. Me ajuda, eu quero ser mais constante. Eu quero ser perseverante, eu quero viver uma vida que te agrada, que glorifica o Teu nome. Nós devemos ir a Cristo. Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Amém? Então que assim seja na nossa vida, queridos. Oração intercessória. Sejais intercessores, meus queridos. Sejamos pessoas de prática da fé e de prática do amor, para que Deus seja glorificado na nossa vida, para que a luz de Cristo brilhe em nossa vida através das boas obras. E também tenhamos um coração, ou seja, um ser verdadeiro, quem somos de verdade. Que caiam as máscaras em nome de Jesus. E aquelas pessoas, aquilo que nós somos de verdade, seja conduzido ao amor de Deus e à constância de Cristo. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.